Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Maria Nascimento Costa, professora de Economia do 12º ano. Espero que esteja tudo bem convosco e que estejam preparados para mais uma aula de Economia. Vamos lá ver o sumário que temos para hoje. Vamos estudar a unidade 11, a intervenção do Estado na economia. Começamos a ver 11.1, funções e organizações do Estado, onde nós vamos ver o Estado, noção e elementos. 11.1.2, esferas de intervenção do Estado. Vamos começar a ver o Estado, noção e elementos do Estado. O que é o Estado? Vocês de certeza já toda hora vocês estão a dizer Estado, Estado. Estado de Cabo Verde. O que é Estado? Portanto, quando nós estamos a definir o Estado, a percepção que nós temos é que o Estado é uma coletividade organizada. Organizada em termos políticos, em termos econômicos, em termos judiciais. E esse Estado tem o governo para dirigir. O Estado também tem um território. Já entramos nos elementos do Estado. O Estado tem que ter um território, tem que ter um povo. Começamos a definir, então, que o Estado é uma estrutura organizada, reconhecida por todos os membros da sociedade, dotada de força coerciva e capaz de garantir a vida em sociedade. Os elementos essenciais que compõem o Estado. Nós temos o povo, o território e a soberania. O Estado, para cumprir o seu objetivo, desenvolve um conjunto de atividades que se designam por funções. Quais são as funções clássicas do Estado? Vocês de certeza já estudaram em alguma disciplina. Quais são as funções típicas do Estado? O Estado tem a função legislativa, a função executiva e a função judicial. Nós temos aqui que é a função legislativa, a elaboração das leis, a função executiva, fazer cumprir as leis, e a função judicial, intervir na resolução dos conflitos. Para a concretização de cada função, o Estado dispõe de órgãos de soberania. Vocês também, em alguma disciplina, já estudaram quais são os órgãos da soberania. Quais são esses órgãos da soberania? Nós temos o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os tribunais. Já passando no ponto 11.1.2, esferas de intervenção do Estado. Nós vimos que as funções clássicas do Estado é a função legislativa, executiva e judicial. Mas hoje o Estado não tem apenas essas funções que são as funções políticas. O Estado hoje tem uma forte intervenção na economia, na área social e na área econômica. O Estado faz a intervenção a nível social para corrigir as desigualdades que surgem na repartição primária do rendimento, promovendo assim a justiça social. O Estado intervém na área econômica para promover o crescimento e evitar tudo aquilo que provoca a desestabilidade econômica, como, por exemplo, a inflação, o desemprego, a crise, os conflitos, etc. Portanto, hoje nós temos um Estado que não exerce apenas as funções políticas, mas também o Estado exerce as funções sociais e econômicas. Nós temos aqui
que as funções do Estado contemporâneo, que é o Estado intervencionista. Passando no ponto 11.1.3, vamos analisar a estrutura do setor público. Mas antes começamos a definir o que é o setor público. São todas as entidades controladas pelo poder político. Ao contrário do setor público, nós temos o setor privado. Portanto, nós temos o setor público, que são as entidades controladas pelo Estado, e nós temos o setor privado. Mas a aula de hoje é estudar como é a estrutura do setor público. Nós temos o setor público com o setor empresarial do Estado, em que este setor, o objetivo é produzir para conseguir o lucro. E nós temos a administração pública. Vamos ver como é constituído cada setor dentro do setor público. Nós temos aqui que o setor público tem a administração pública e o setor empresarial do Estado. A administração pública também podemos chamar de setor público administrativo. Vamos começar a ver como é constituído o setor público administrativo ou a administração pública. A administração pública tem a administração central, que são os ministérios, as secretarias de Estado, as direções gerais. Nós temos a segurança social, também que é a administração pública. Aqui em Cabo Verde, a segurança social está a cargo do INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Não confundir INPS com seguradora. As seguradoras que nós temos não é Estado, são instituições financeiras, é ímpar e garantia. Portanto, o INPS é a administração pública, faz parte da segurança social. E por último, nós temos a administração local, que são as autarquias, as câmaras municipais. Portanto, a administração pública, nós temos aqui, que é constituída pela administração central, pela segurança social e pela administração local. E o setor empresarial do Estado, que tem por objetivo o lucro. O setor empresarial não fornece serviços gratuitos à coletividade, mas o objetivo é conseguir o lucro. Que tipo de empresas nós temos? Temos as empresas públicas, as empresas mistas e as empresas intervencionadas. A diferença: as empresas públicas, o capital pertence exclusivamente ao Estado, enquanto que as empresas mistas, o capital é maioritariamente pertencente ao Estado. E as empresas intervencionadas são empresas privadas que estão a passar por dificuldades, mas que o Estado precisa recuperar essas empresas, uma vez que são empresas estratégicas para o desenvolvimento do país. O Estado faz a intervenção participando na gestão da empresa para poder recuperar a empresa da dificuldade que está a enfrentar. Então, nós temos o setor empresarial do Estado, tem as empresas mistas, as empresas públicas e as empresas intervencionadas. A intervenção do Estado na economia, o Estado liberal ao Estado intervencionista. Como é que do Estado liberal nós passamos ao Estado intervencionista? O Estado liberal começou com o capitalismo industrial no século XVIII, onde havia a ideia de que o Estado deveria preocupar-se apenas com questões políticas, desempenhava apenas as funções políticas, a função executiva, a função judicial, a função legislativa. Como o Estado não teve a preocupação de fazer a intervenção na área econômica e social, houve a Primeira Guerra Mundial. Daí, com a Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918,
o Estado começou a fazer a intervenção na economia para resolver problemas da guerra e evitar outros problemas. Para além da Primeira Guerra Mundial, houve também a crise de 1929, que se chama crise da Grande Depressão, que com certeza vocês já ouviram falar. A crise de superprodução, produção a mais. O Estado sentiu mais uma vez a necessidade de fazer a intervenção para mitigar os efeitos desta crise. Para além da crise de 1929, também houve a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, em que as consequências, quer da Primeira, quer da crise de 29, que é da Segunda Guerra Mundial, o Estado precisava de fazer alguma coisa na economia. Por quê? Surgiu o desemprego. O desemprego, muitas pessoas no desemprego. A hiperinflação, a junção da inflação com o desemprego. A estagflação, que vocês já conhecem o termo no 11º ano. Quando nós temos os preços a aumentarem a um ritmo acelerado e, ao mesmo tempo, nós temos o desemprego. Portanto, o Estado precisava de fazer intervenções nas áreas econômicas para evitar crises, para evitar conflitos e também na área social, que é para promover a justiça social, fazendo a redistribuição do rendimento, surgindo assim o Estado intervencionista, que é o Estado que nós temos hoje. Portanto, nós temos ali um pequeno texto para acompanhar. O Estado liberal surgiu no século XVIII com o capitalismo industrial. As ideias do liberalismo político saídas da Revolução Francesa passou para o plano econômico. O Estado deveria manter-se na esfera política, não invadindo a esfera econômica e a esfera privada dos cidadãos. Enquanto o Estado intervencionista, um pequeno texto, a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, representa um marco de passagem para uma nova organização econômica em que o Estado passou a ser intervencionista. Posto isto, vamos fazer um pequeno exercício para aplicar aquilo que nós vimos na aula de hoje. Preparados? Com certeza. O exercício 1 é para escolher a opção correta, tendo em conta a situação descrita ali. Considere as seguintes afirmações relativas à intervenção do Estado na economia. Afirmação 1. A administração central abrange os departamentos ministeriais e as suas unidades orgânicas, direções gerais e outras unidades orgânicas da administração. Afirmação 2. Uma empresa é pública quando a totalidade do capital pertence ao Estado. Afirmação 3. O INPS é órgão da soberania. Selecione a opção que avalia corretamente as afirmações. Opção A. As afirmações 1 e 3 são verdadeiras e a afirmação 2 é falsa. A opção B. As afirmações 1 e 2 são verdadeiras e a afirmação 3 é falsa. A opção C. A afirmação 1 é falsa e as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. E a opção D. As afirmações 1 e 2 são falsas e a afirmação 3 é verdadeira. Escolher a resposta correta.
Já terminaram de fazer? Então vamos conferir a opção correta. A opção correta é a opção B. As afirmações 1 e 2 são verdadeiras e a afirmação 3 é falsa. Precisamente a afirmação 1. A administração central abrange os departamentos ministeriais e as suas unidades orgânicas, direções gerais e outras unidades orgânicas da administração. É verdadeira. A afirmação 2. Uma empresa é pública quando a totalidade do capital pertence ao Estado. É verdadeira. A afirmação 3 é falsa porque o INPS não é órgão de soberania. Todos fizeram assim? Com certeza. Vamos então agora passar um trabalho de casa que eu sei que vocês gostam de fazer. Então vamos lá anotar o trabalho de casa. A primeira pergunta, leia o texto seguinte. Ao princípio do primeiro capitalismo e à efetiva não intervenção econômica do Estado, sucede o princípio intervencionista e uma ampla atividade do Estado no campo econômico. Vital Moreira, A Ordem Jurídica do Capitalismo, Editorial Caminho, Lisboa, 1987. 1.1. O texto faz referência a dois conceitos de Estado, o Estado liberal e o Estado intervencionista. Distinga essas duas concepções do Estado. Se vocês vão fazer o trabalho de casa, depois vão pedir ao professor de economia para corrigir os trabalhos, certo? Chegou a hora de fazer o resumo daquilo que nós vimos na aula de hoje. Na aula de hoje, começamos a ver o conceito do Estado e quais são os elementos que constituem o Estado. Vimos as funções do Estado, vimos como é constituído o setor público, ou seja, o setor público é constituído pela administração pública e pelo setor empresarial do Estado. Como é constituída a administração pública? Nós temos a administração central, nós temos a segurança social, que é o INPS, e nós temos as autarquias, a administração local. E como é constituído o setor empresarial do Estado? Temos empresas públicas, empresas mistas e empresas intervencionadas. Vimos que hoje nós temos um Estado intervencionista, mas que nem sempre foi assim. Antes o Estado era liberal. Vimos as principais diferenças entre o Estado liberal e o Estado intervencionista. Terminamos assim a nossa aula de economia. Estudem, façam o trabalho de casa. Vou contar convosco na próxima aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem!